Oi, Bárbara. Boa noite. Você tá me ouvindo? Oi, Holanda. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui pra mim aí nos comentários, por favor. Olá, Fran. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Socorro. Oi, socorro. Dá uma devolutiva aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Olá, Vera. Oi, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então, olá a todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando e as que vão acessar essa live depois. Socorro chegou aí também, já perguntando que live é essa. saberás em um segundo. Então eu já vou começar situando que live é essa, né? Primeiro me apresentando, porque essa live vai ficar gravada e disponibilizada aí na rede. Então, eu sou a professora, né, Maristela Midlige, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nesse momento, eu estou afastada, né, da UFSB para cumprir minhas atividades do estágio pós-doutoral aí na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a supervisão aí da professora amiga Edmeia Santos, nossa convidada aí da live de hoje. Então, eu já começo agradecendo, né, o seu aceite para a nossa conversa. Bem, eu vou contar um pouco sobre o contexto desse encontro, que é parte da minha pesquisa, apresentando uma síntese do meu projeto, né? A minha pesquisa, ela se insere aí no campo dos estudos de formação e atuação de professores para docência online. Está sendo orientada em torno da questão como ocorre o processo, a rede de criação, autoria da docente universitária e no contexto da cibercultura. E aí o projeto, ele tem como objetivo geral compreender as concepções e práticas de autoria docente, né, no cotidiano da universidade. E aí, para tal, nós criamos, acionamos alguns dispositivos, entre eles são essas lives, né, porque eu tenho aí como sujeitos da pesquisa, como praticantes culturais da minha pesquisa, são 3 professoras, uma delas é a Edmeia, né, que é a supervisora e é também uma das praticantes culturais que vão parceira aí da pesquisa. As outras duas são as professoras Bárbara Carine Pinheiro, que é da UFBA, e a Alexandra Lima, que é da UERJ, né? São professoras feministas, né, ativistas, estão sempre na rede, criando conteúdo, interagindo, tá? Então, assim, os objetivos são identificar, né, os móveis internos e externos das docentes para práticas autorais no contexto da cibercultura, compreender, né, como esse movimento é gerado aí na criação docente, o qual envolve aí pessoas, objetos e saberes, e identificar aí quais são as apropriações e sentidos que essas docentes, né, elas desenvolvem em seu fazer pedagógico a partir da interação com as tecnologias digitais online e offline. Então, a pesquisa, eu já falei, ela é desenvolvida na Rural, né, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela toma como base a metodologia e uma bricolagem da pesquisa-formação na cibercultura, temos a professora Edmeia Santos como referência, uma bricolagem dessa pesquisa, dessa abordagem, com as pesquisas, né, da crítica de processo, que estudam as redes de criação, que nós temos como referência a professora Cecília Salles. Então, eu estou contando aí, né, com a colaboração dessas docentes que eu tenho acompanhado aí no Instagram, elas são bem ativas, meio que uma maratona, porque às vezes eu não consigo acompanhá-las,
né? Elas vivem no Instagram produzindo conteúdo o tempo inteiro, tá? Bom, então com essa pesquisa, né, eu espero ampliar aí as compreensões acerca da rede de criação da professora, né, e contribuir com um referencial teórico e práticas que possam implementar aí currículos e processos formativos na educação superior no contexto da cibercultura. Bom, então vamos à nossa convidada e à nossa conversa, porque nós só temos uma média aí de 50 minutos, né, o tempo que o Instagram nos dá. Então, a gente pretende ficar aqui menos de 1 hora para que a gente não perca a live e possa gravá-la. Bom, então, há muitos anos eu venho aí acompanhando a itinerância, né, de vida pessoal como amiga e de formação e profissional de Edmeia Santos, a MEA. Né? Então, MEA tem uma ampla coleção de obras publicadas que ela compartilha no seu site acervo, obras que ela vem ao longo de muitos anos compartilhando e dialogando com elas em diferentes espaços-tempos, né? Portanto, sua obra é muito conhecida e circula aí entre os interessados na educação online. Eu acho que dispensa comentários. Então, para a minha pesquisa, eu fiz um recorte da sua obra para estudar seu processo de criação, focando em algumas das suas publicações mais recentes, né, que estão relacionadas com as suas escrevivências, pautadas aí nos seus interesses de pesquisa atuais, que é o caminhar o bico e a educação, a descolonização dos currículos, as lutas antirracistas, o ativismo em rede, o ciberfeminismo. Aparece muito forte no seu livro, né, de escrevivências. Eu sei que são interesses antigos, mas eles se materializam agora mais fortemente em seus escritos atuais. Então, a primeira delas foi o livro Escrevivências, né, Escrevivências Ciberfeministas e Ciberdocentes, Narrativas de uma Mulher durante a Pandemia Covid-19, e a outra é O Caminhar na Educação, Narrativas de Aprendizagens, Pesquisa e Formação. Os livros anteriores, né, eles tratam mais diretamente da educação online, de práticas pedagógicas, da didática do online. E aí, nesses últimos anos, aparece a MEA com toda a sua história de vida e formação. É o que a gente percebe nessas duas últimas obras. E aí, MEA, para analisar seu processo criativo, sua rede da criação, né, que não a gente não vai falar muito diretamente nas obras, não vamos apresentar as obras, mas o foco nosso aqui é pensar mesmo como é todo esse processo seu criativo para se chegar a essas obras. Então eu tenho analisado, né, estou analisando ainda, também está em processo. Junto com essas obras, eu estou analisando também os seus elementos da criação, em duas lives, uma que você apresenta o livro Escrevivências, você faz um diálogo sobre o ciberfeminismo, e outra live onde você onde vocês fizeram, na verdade, o lançamento do livro O Caminhar na Educação, que teve a participação da Lúcia Santaella. Bom, então a ideia, Mé, aqui é a gente conversar um pouco, não das obras em si, claro que elas vão aparecer na sua fala, mas pensar todo o processo criativo de Edmeia, não só das obras citadas, mas em toda a sua prática como docente universitária. Claro, né? Com certeza eu repito que as obras vão aparecer. E aí, Mea, para iniciar a nossa conversa, eu tenho aqui 4 questões que eu vou falar as questões e aí a gente vai desdobrando aí, você fala um pouco sobre isso, né? E aí eu levantei alguns elementos da sua criação, mas não quero falar agora. Primeiro eu quero ouvir Mea. Eu quero ouvir Mea primeiro. Eu doida pra saber. Acho que não é muita surpresa, porque você conhece seu processo criativo, né? Você conhece os elementos da sua criação. Então, eu vou fazer as questões, vou pedir para você falar um pouco sobre elas, e aí, mais lá no final, eu vou trazer, ou no meio, não sei, eu vou trazer alguns elementos que eu já consegui levantar até então, né? Porque eu não fechei a pesquisa ainda. Eu estou ainda fazendo essa análise, estou na fase de transcrição de suas falas, analisando. Então, assim, eu não fechei seus elementos ainda, tá? Mas eu já tenho algumas percepções.
E aí, Meia, eu tenho 4 questões para a gente conversar aqui. Primeiro, né, quem é de Meia Santos? Como você se descreve para além do Lattes? Porque eu não quis trazer a sua biografia do Lattes, né, que eu podia trazer, mas aí tem uma apresentação sua que eu adoro, que foi feita pela Fernanda Campos, né, num podcast que você fez com ela. Ela lindamente apresentou você, eu não vou repetir, mas está aqui comigo essa apresentação. Eu queria que você falasse um pouco. Quem é essa Meia para além do Lattes? Essa é uma questão. E aí, Meia, em seguida, eu queria saber, né? Porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer essas questões muito separadas, mas talvez as respostas elas apareçam aí ao longo de sua fala. Como é que Meia cria os conteúdos, né, das obras dela? Eu considero as obras, Meia, os livros, as lives que você faz, as suas aulas, né? As suas aulas também são obras, né? Então, como que Meia cria, aciona conteúdos? Quais são os referenciais? Quais são as práticas, né? Como é que Meia seleciona as informações, né? Quais são os critérios de Meia para compor os textos, né? E compartilhar imagens, narrativas, linguagens. E aí, Meia, como é que se dá, né? Porque aqui eu estou trazendo vários elementos que fazem parte de um processo criativo. Como é que dá essa criação dessa obra? De onde vem as ideias de Meia? Né? Porque todo o processo criativo, ele se origina de alguma ideia, né? De onde vem essas ideias de Meia? E aí, Meia, para você criar, né? Para você produzir uma obra, você tem alguma coisa que lhe mobiliza. E aí, Mel, eu queria também que você falasse, né? Quais são os seus móveis? E aí, para quem não sabe o que é móvel, é um conceito que eu trago do Bernard Charlot, que ele vai dizer que o móvel é algo que é mais interno, né? Tem a ver com a motivação, está relacionado, mas ele vai além. Por quê? Porque o móvel é algo que lhe coloca em movimento, né, que te leva para uma ação. O que move Meia a criar tanto? Porque Meia não para, né? É uma potência, é um furacão, Meia cria o tempo todo. Então, o que mobiliza Meia a criar tanto? Eu tenho algumas ideias do que mobiliza Meia, mas eu quero ouvir. Né? E aí, Meia, você traz nas suas falas muitos temas, né, que estão aí, que você, na verdade, são temas e fenômenos que você diz, são fenômenos que você conversa, né, são fenômenos que emergem aí nesse contexto da cibercultura. E aí, Meia, esses temas, esses fenômenos que você estuda da cibercultura, quais são as ressonâncias, né, dessas pesquisas no seu trabalho pedagógico? Né? E qual é a relação disso aí que você vê nas suas práticas, pensando aí na necessidade de formação aí dos sujeitos contemporâneos? Eu não sei se eu fui muito rápida, se deu para você pegar, se... Assim, porque eu fiz 4 questões básicas, né? Pelo tempo que a gente tem, porque eu acho que essas 4 questões, né? Eu acho que a gente consegue, né, trazer um diálogo, fazer um diálogo sobre os elementos da criação de Meia. E aí você pode trazer outros. Marcar mais umas 4 istas. Mas olha, eu tô bem feliz, entrei nessa conversa aqui num clima de brincadeira e ludicidade total, não é? Porque diante do sufoco que tem sido nossa vida, né? Ultimamente, a gente vive um dia de alegria, um dia de tristeza. Às vezes a gente vive situações de alegria e tristeza no mesmo dia, né? Então, a gente comemora um final de semana dos namorados, aí tem notícia do assassinato de um colega, né? De um parceiro. Eu digo, por que não de um herói, não é? O Bruno, que quando a gente sabe um pouco mais da história desse indigenista, de alguém que está lá no território lutando pela floresta, lutando pelos indígenas, com o corpo todo, com a vida dele. E óbvio
que ele foi assassinado, né? Assassinado por grupos que estão sendo legitimados. Então, isso deixa a gente arrasado, né? Aí no dia seguinte, a gente vai na sala de aula fazer uma orientação e coisas lindas acontecem, né? Na orientação coletiva. Quando você, Maristela, traz as aulas como criação e conteúdo, eu concordo plenamente. A sala de aula, de verdade, né? Quem me conhece sabe, eu até me emociono. Olha o chum chegando. A sala de aula é um dos lugares mais significativos e existenciais para mim, tá? Tá na sala de aula, operando conceitualmente, criando. E quando a gente tem aluno bom, quase sempre e eu tenho sempre alunos maravilhosos, eu digo que o GPDoc, atualmente eu digo que GPDoc é um aquilombamento, né? De você ter pessoas tão lindas, inteligentes, com histórias de vida tão incríveis, que chegaram na pós-graduação, na universidade pública, laica, gratuita e de qualidade. É muito lindo, né? Co-criar, operar conceitualmente, em loco explodem ideias, aí você já tem um monte de ideias, encontra pessoas que estão afim de fazer loucuras com você. Eu adoro, né? Tenho maior tesão, adoro, adoro, adoro. Fico muito broxa quando não rola isso, né? Na graduação, a meninada linda, grande, colorida, preta, sala de aula lotada. Ontem eu dei uma aula maravilhosa com 4 alunos de pós-graduação co-criando comigo lá, fazendo estágio. Enfim, aula é realmente criação, conteúdo. E eu acho que o mais legal da aula é quando a coisa realmente acontece, a aula, acontecimento. A gente planeja, a gente seleciona coisas, né? Materiais, linguagens, mas quando a gente dá materialidade na ação nisso tudo, coisas incríveis acontecem, né? Mas aí você perguntou quem é Edmé, para além do Lattes. Eu até dei uma atualizada no meu Instagram, e aí é legal falar para as amigas que estão aqui. Eu vi que a Thelma entrou, a Fernanda, não é? Fernanda, inclusive a Maristela escutou nosso podcast, ficou super inspiradora. Enfim, eu já cumprimentei aqui algumas pessoas, mas eu atualizei o meu Lattes, Maristela, e coloquei lá, depois do professora titular livre, que é bem o Lattes, eu coloquei filha de Oxum, mãe de Nina Sofia, e dava para colocar um monte mais, né, de coisas, mas o Instagram não tem espaço. Mas eu tenho me descoberto numa questão, numa dimensão bem mais ampla da minha ancestralidade. Não é uma coisa nova, não é nova, mas eu acho que com a maturidade, eu estou fazendo 50 anos, né? Profissionalmente, eu cheguei no topo da carreira. No Brasil, não tem mais para onde ir nesse Lattes. E aí, eu acho que agora eu estou com mais tempo, disposição e maturidade de buscar muito mais minha ancestralidade, me reconhecer cada vez mais nas várias intersecções que eu tenho. E eu tenho, né, feito deslocamentos muito fortes, com estudo, mais tranquilidade, sem ter que provar nada para ninguém mais sobre Lattes. Falar sobre Lattes é interessante, Maristela, porque, de verdade, meu processo criativo nunca dependeu de Lattes e nunca CAPES e CNPq colocaram corda no meu pescoço. Porque quem pesquisa gera conteúdo, relatório, e essas coisas se materializam no Lattes. E quando você tem gente doida, né, gente criativa e autora, para fazer as coisas com você, e aí é o GPDoc, Lattes não é problema. Então, para além do Lattes, eu sou a filha de Dona Marlene, seu Flávio. Não é? Eu sou essa pessoa super amiga, eu sou alguém que adora se divertir. Eu faço tudo me divertindo muito. E quando não me divirto,
Eu, ó, passa a régua, vira a página e vou tecendo outras redes, né? Como é que eu crio conteúdo? E Ô, você... Meia, antes de você passar para a criação de conteúdo, que eu acho que tem a ver com o que você Eu está me anotei. respondendo agora. O que você está me respondendo agora, acho que tem a ver, porque assim, a Meia, né, vai com certeza implicar na produção de conteúdo, né? Quando Meia se descreve de Oxum, né, essa Meia que é muito família, né, a questão da valorização da família, você, Eu como sou você rua pra disse, caramba, viu, Maristela? Rua, então, família, adoro uma rua, adoro circular, então, viajar. Então, tudo isso, esse conjunto que forma a MEIA, com certeza vai implicar na sua criação, nas suas obras, né? Seja nos livros, nas lives, na sala de aula, né? Por isso que eu comecei perguntando quem é MEIA, né? Porque isso, né, tem uma relação direta com a produção de conteúdo, com a criação de suas obras. Tá? Aí eu acho que Olha aí tem a só, relação com o que Maristela, você ia falar tem agora. um negócio que eu chamava muito sobre modo operandi, né? Talvez seja a minha relação com as tecnologias desde sempre, só que agora eu falo modo vivendes. Eu sempre gostei de circular, sempre fui bastante. é, Sempre gosto de gente, aglomerados, de estar por aí circulando. Eu venho da periferia de Salvador e a minha relação assim com amigas, com amigos, sempre foi assim, desde sempre, né? Eu lembro que manhã, quando ia para as minhas reuniões de escola, ela dizia assim, que as professoras falavam, ela é ótima, essa menina é ótima, ela é brilhante, mas tem um defeito. Fala, conversa a aula inteira, não é possível isso. E recentemente eu fiquei me lembrando disso, né? Que eu converso o tempo todo, que eu falo o tempo todo, que eu estou sempre organizando. Eu acho que eu sempre fui assim, desde pequena. E aí, com as minhas amigas, a gente circulava a cidade, a gente queria sempre conhecer tudo. Então, mesmo que a gente demorasse 3 horas dentro de um busão, tá? Tipo, Marechal Rondon Nazaré, Marechal Rondon Lapa, Marechal Rondon Pituba, a gente mobilizava e conhecia a cidade e fazia amigos. Sei lá, com 22 anos eu saí de Salvador pela primeira vez, né? Juntei assim uma poupança que tinha e fui para São Paulo estudar as árvores do conhecimento do Pierre Levy, sei lá, aluguei um AP num hotel em Perdizes. Olha isso, a pessoa sai de periferia de Salvador e aluga um quarto num AP em Perdizes para estudar uma coisa que ninguém estudava. E aí eu fiz uma dissertação que nem eu acredito que eu fiz aquilo. Então, assim, eu acho que esse mob, né, Maristela? Mobs? Como é que É móvel, né? o Móveis, né? O mob? que lhe mobiliza, né? A criar essas práticas mais autorais, né? Eu acho que o que me mobiliza mesmo é aprender, ampliar. Hoje eu chamo isso de ampliar repertório, mas eu adoro aprender. E a coisa é tão doida que eu gosto de aprender tanto, aprender me deixa tão feliz que eu trabalho o tempo todo. Eu acho que essa relação com o trabalho, para mim, não é nenhum fardo. Eu, eu Se trabalhar e aprender são coisas diferentes, para mim não é. Se eu estou de férias, se eu estou no final de semana, estou me divertindo, eu estou aprendendo e já estou pensando em coisas. E aí, essa coisa de partilhar também eu acho que é muito própria, porque falar de rede, falar de colaboração, muita gente fala, escreve textos, né, fazer revisões de literatura, mas quanta gente esconde um livro, uma referência. Quando você menos imagina, a pessoa já foi e voltou. Então, eu gosto muito de aprender, mas eu gosto muito de partilhar processos. Sempre foi assim, tá? Inclusive, na infância, minha mãe dizia: para de ficar falando tudo que você está fazendo. Isso chama olho gordo, né? Mas quem come quiabo não pega olhado.
tá, Maristela? Nós baianas sabemos disso. Então, eu acho que está tudo meio que junto, assim, aprender, partilhar, estar com as pessoas. Eu gosto muito do sassarico, fico muito triste quando não estou em movimento. Ô, Meia, você diz, ó, Meia, quando que você não consegue separar a vida pessoal do profissional, você por onde vai? Aí me lembra uma questão que é dos espaços-tempos da criação, né? A partir da Salles. Então, os seus espaços e tempo de criação são múltiplos. Você tem seu escritório pessoal que está aí na sua casa, né? Você tem seu cantinho organizado. Eu conheço, mas se você quiser falar um pouquinho, né? Você tem uma estante com seus livros. Quais são os seus livros hoje que estão assim, a preferência de Mel hoje de leitura, né? Mas assim, o que eu queria falar é que onde o professor, onde ele vai, ele carrega o escritório nas costas, né? Na cabeça, né? Não é nas costas, é na cabeça. Porque o tempo Eu acho todo, que né? meu escritório, Maristela, é meu corpo em movimento com os meus dispositivos interconectados com o meu corpo em movimento. Eu não crio, as minhas ideias não vêm do desktop, não. As minhas ideias vêm de qualquer lugar, vem assim, dando aula, vendo filme, andando pela rua, vendo as pessoas falando, no cinema, lendo livros. As ideias vêm no movimento. Agora, sentar a bunda e produzir, eu também adoro, tá? Aí eu acho que o escritório, que você chama de escritório, o desktop, o lugar de sistematizar as ideias, mas é óbvio que ao sistematizar as ideias, a criação também acontece, né? É aquela coisa, o processo criativo é muito interno, está mobilizando, mas quando você põe para fora, desenhando, produzindo um texto, você olha para aquilo e aquilo te afeta de volta. E aí você muda de ideia, seu texto, sua obra de arte, né? Sua aula, seu planejamento ganham outros rumos. E eu acho que quanto mais você faz isso, mais ideias você tem também. Eu falo isso para os meus alunos, né? Ler e escrever precisa acontecer todo dia. Todo dia eu leio, todo dia eu escrevo. Agora, insight, para mim, funciona muito no movimento. Eu viajo, eu gosto muito de viajar, e gosto de conhecer lugares diferentes, outras culturas, adoro comer, adoro ir para museu, estar no bar, brindar. E assim, eu acho que assim, as ideias, os insights vêm no movimento, com as coisas, as linguagens, as pessoas. Agora, sentar e fazer também é um negócio que eu amo. Aí, eu estava assim, voltando aí para os móveis, eu acho que do móvel, assim, lendo o que você falou, né? Na verdade, ouvindo o seu podcast, sua conversa com Fernanda, aí eu tenho uma fala de Fernanda que eu destaco aqui, quando ela vai descrever Mea. Né? A Fernanda está aqui e aí ela diz assim: Mea, você tem uma linha muito coerente do seu raciocínio, do seu pensamento, e mais do que uma linha, você acredita naquilo que faz, você teoriza, você coloca em prática, você observa e você vivencia a cibercultura. Né? Esse é o modo de Mea de criar. Né? Aí é um elemento da criação de Mea, é um processo aqui, é o pensamento de Mea em criação, mas além desse elemento, eu acho que o que lhe coloca em movimento imóvel são esses elogios, né, no sentido de, nesse retorno que você tem das pessoas. Eu acho que isso também coloca a Meia em movimento. Né? Quanto mais Meia produz e que Meia vê o retorno, né, das pessoas que interagem com você o tempo todo e que lhe dá um retorno positivo daquilo que você faz, das suas obras, eu acho que isso é um ponto que coloca a Meia em movimento também. Olha, Não? Maristela, tem razão. Reconhecimento é tudo, injustiça é desgraça. Agora eu tenho uma autoestima que é muito curiosa, porque é o seguinte: quanto mais você produz, tem visibilidade e aciona gente, mais você tem reconhecimento, sim. Meus alunos reconhecem, amigos, né? As pessoas reconhecem. Mas há também fogo amigo, tá?
há fogo amigo, há pessoas que literalmente tentam lhe invisibilizar ou puxar seu tapete, e isso é sistemático. E aí, por conta de ter uma rede enorme, alguma hora isso também é ruim. Só que isso me põe mais para frente. Eu fico puta, eu fico indignada. Tá falhando, não conseguimos lhe ouvir. Não ouvimos. Não me põe para trás. Isso me mobiliza a continuar fazendo. Agora tem o seguinte, eu também, e aí eu queria falar da coerência. Eu tenho um projeto de vida e formação e eu achei o meu nicho, vamos dizer assim, de pesquisa muito cedo. A minha obra ela é um crescente de autoria, tá? Eu sou de uma geração, a tal geração NET, né? Com 15 anos eu já usava computadores, programava e tal. E essa relação com o digital em rede, ela acontece pela cultura ainda muito jovem, mas quando eu comecei a estudar isso, desde a graduação eu já sabia o que eu queria estudar. Então eu estudo num contexto, num crescente, e através da minha formação acadêmica, eu criei uma obra em termos de didática, currículo, metodologia de pesquisa. E eu sigo isso. Quem conhece minhas obras sabe que eu tenho uma obra em metodologia de pesquisa, né? E é esse o meu nicho, assim, acadêmico, que me dá o maior tesão. Só que esse nicho acadêmico, ele é sustentado pela cultura. Então, eu adoro viver esse tempo, com todas as suas contradições, mas a linguagem hipermediática é aquilo que me mobiliza muito. Você fala assim, temos fenômenos, quais as ressonâncias, né? Então, pesquisar a cultura é incrível, porque cultura é movimento. Então, cada vez que uma interface fisiológica aparece e que seres humanos criam com estas coisas, fenômenos emergem. Então, a gente mergulha, participa, vive, aprende, sistematiza e inventa a aula, inventa a metodologia de pesquisa. Então, essa Isso relação... aí, você já está falando sobre o que é pesquisar na cibercultura. Você já está trazendo uma metodologia de pesquisa na cibercultura. Porque essa foi uma invenção lá do doutorado. Quando eu percebi que pesquisar cultura em movimento exigia uma metodologia que fosse aberta, plástica, híbrida, e que a gente não dicotomizasse a docência da investigação acadêmica, eu bricolei teorias práticas, cheguei à ideia de dispositivo, de ciberdispositivo, e saquei o seguinte, eu tenho uma obra que ela vai se desenvolvendo teoricamente, cada vez que uma inspiração teórica entra na jogada, na bricolagem, mas cada vez que a gente inventa um dispositivo, que é essa inteligência pedagógica mediada por tecnologia digital, para ensinar e pesquisar ao mesmo tempo, toda vez que a gente fizer isso, vai ser original, vai ser único, e aí eu sigo nessa coerência. Por isso que eu acho que a minha autoria é bastante consistente, e eu não tenho nenhuma modéstia de dizer que eu tenho uma obra, porque por conta dessa coerência, eu descobri o que eu queria fazer muito cedo e sigo com o GPDoc fazendo isso. E aí não tem monotonia, não tem repetição, também não tem igrejinha epistemológica, porque sempre entram coisas novas, né? Cada pesquisa, cada dissertação e tese forjam dispositivos, e com eles outras inspirações teóricas também. E isso não está apartado da minha vida cotidiana e também do meu modo de ser. Então, se eu estou nas redes, resenhando um filme, resenhando um livro, partilhando um presente, partilhando uma nota de aula, tudo isso é viver o movimento do processo, né, de criação com digital em rede, chamando gente, partilhando, né? Quem me conhece sabe que eu junto gente, né?
de verdade, né? Então, e isso não é só confete, serpentina e alegria, não, amada. Tem decepção, né? Tem frustração, nem sempre acontece do jeito que você pensou, mas aí bola pra frente e vamos lá. E você está sempre num estado de inacabamento, porque você está sempre buscando mais e mais o tempo inteiro. É uma obra eternamente inacabada. Mas toda obra é aberta, né, Maristela? Sim. É, Então, você termina uma, você já está pensando em uma nova obra. Eu estava assistindo a sua live de apresentação do livro do Caminhar ao Bico, e aí, na hora que Lúcia Santaella falava, você dizia assim: eu estou aqui, minha cabeça está a mil, já estou pensando aqui em mil coisas, né, que eu posso fazer a partir de agora. agora, eu nunca penso em começo, meio e fim. Ah. De verdade. Isso é legal você falar. Eu não penso em começo, meio e fim. Eu tô no fluxo. Às vezes a gente. Agora sim, eu tô sempre no fluxo. Acaba um projeto, vem outro, porque faz parte do nosso dia a dia. Assim, existe um cronos, existe uma formalidade, uma prestação de contas, e isso é a vida acadêmica. Quem não sabe brincar não desce pro play. Mas eu nunca sofri com isso, né? Inclusive, essa frase é de Flavinha, minha irmã maravilhosa lá da educação infantil. Quem não sabe brincar não desce pro play. De verdade. Então, eu fui formada academicamente nessa lógica acadêmica, mas é aquilo, uma pesquisa acaba, vem outra. Às vezes a pesquisa nem acaba, você já tem outras ideias. Eu nunca penso essa coisa do fim, porque para mim é o modo vivendi. Acaba um, vem outro, acaba um, vem outro. Eu ainda não posso me aposentar, né? Então eu nem penso nisso. Espero que eu possa me aposentar e que não demore muito. Mas eu acho que aposentando, eu vou continuar fazendo minhas coisas, assim, eu acho que com mais tempo, né? Agora, Maristela, tem umas inquietações que são verdadeiras. Por exemplo, eu escrevi um texto para um novo livro que eu falo da morte da fotografia. Eu pego 2 cenas de morte, né, da minha família, onde eu tive contato com a fotografia em 2 velórios de familiares. Eu escrevi esse texto mirabolante, que dá um livro e eu estou com vontade de escrever mais. Aí eu estou estudando um novo livro sobre mulheres na cidade. E aí tem a questão do colorismo me afetando demais, né? E de repente você tem mais tempo para pensar em situações que você viveu, que hoje você reconhece como racismo, via xenofobia, porque é a forma como eu sofro racismo, é via xenofobia. Aí tem um monte de coisa para pensar e para escrever, e tudo isso vai virar, óbvio, didática, currículo para educação antirracista, feminista e ciber, né? Só que nesse ano de 2022, eu não consigo parar no meu escritório para escrever, porque minha vida é corrigir e criar com os meus alunos. São 10 alunos que precisam qualificar. Na rural, qualifica mestrado, que para mim é um atraso de vida para quando a gente tem doutorado. Eu acho que o próprio orientador dá conta disso, porque assim foi na UFBA, assim é na UERJ. E assim, existe um processo que é de muita responsabilidade. Meus alunos precisam se qualificar. Então, a minha vida é corrigir, conversar, orientar, o que tem muito processo criativo, mas os meus móveis estão me levando cada vez mais para narrar a vida, mais para literatura. Eu estou querendo escrever sobre outras coisas. Tá saindo daquilo que você falou que é seu modo vivendi? Não, não está saindo. Não. Mas tem um cronos que hoje me exige. Mas eu também não sofro com isso, não, porque eu estou dando conta. Daqui a pouco eu vou voltar e fazer as minhas coisas que eu estou pensando. Né, eu vou falar de alguns elementos, eu queria falar um pouquinho sobre citar alguns elementos, né, que eu mapeei
rede de criação, alguns você já falou aí, e outros que eu vou falar você não falou ainda, e se você quiser comentá-los, tá bom? Olha só, Eu tô então super curiosa. um dos seus elementos, né, você falou aí que é as invenções cotidianas, né, em rede, os objetos técnicos, as pessoas, como que essas pessoas criam o tempo todo na rede, os fenômenos que aparecem. Hoje você está muito focada nessas práticas aí preconceituosas, racistas. Eu penso que isso tem lhe mobilizado muito para a criação, para a formação. Eu acho que é um elemento forte da sua criação. Você faz diários online, você faz diários online, né? Você está o tempo todo na rede, você não consegue separar a vida pessoal da profissional, você resiste Maristela. em alguns momentos, né, Mé? Em alguns momentos, sim, né? Claro, você tem sua vida privada que não aparece aí e tudo, mas assim, o tempo todo, né? É aquilo que eu falei, onde a gente vai, a gente carrega o escritório na cabeça. Danilo está aqui fazendo perguntas, daqui a pouco eu vejo, Danilo, suas perguntas. Deixa eu só terminar aqui os elementos da criação. Você lê e escreve todos os dias, né? Eu já vi isso aí nas suas falas. Você registra com narrativas, imagens e sons. Tudo isso você vai registrando e deixando rastros. Você tem como móvel uma alegria, um tesão de fazer os livros e todas as suas obras. Isso é algo que lhe mobiliza e é um elemento da sua criação. E o que você terminou de falar é a questão do modus operandi ciber, né? Você fotografa, narra, acompanha todos os fatos, né? No cotidiano. Você pensa sobre temas, seleciona os arquivos, tudo que vai ali tocando, depois se materializa em textos. Isso é um elemento da sua criação. Então, tudo que vai acontecendo no cotidiano, aí nas redes, como você disse, que Mas não dá para separar a eu cidade posso do comentar ciberespaço. aí. É, Quer comentar esse? esse modo Vivendi Ciber, ele precisa, eu penso que ele precisa ser incorporado, interiorizado para quem deseja pesquisar na cibercultura. Não há hipótese de mapear, vivenciar os fenômenos da cibercultura com racionalidade e um corpo parado, que assiste ou que separa a produção, a compreensão do material de pesquisa e a própria sistematização. Então, quando você fala que eu faço diário a vida toda. Com o digital, quando a gente tinha web 1.0, a gente tinha lá nossos sites pessoais, aí a gente passou para o blog, e aí a gente viveu várias diferentes redes digitais. Nesse momento, a gente está no Instagram. Tanto que eu provoquei você, eu falei, Maristela, se as suas praticantes moram no Instagram hoje em dia, você também tem que habitar o seu Instagram, e por isso que a gente está conversando aqui no Instagram, e não em outro lugar, para que você que pesquisa mulheres produzindo no Instagram, não é possível fazer isso se você também não é uma mulher que habita essa interface que você pesquisa. Então, aí tem a coerência. Eu, por exemplo, não pesquiso game porque eu não gosto de jogar. E não me apareceu nenhum orientando que me convencesse a estudar game, tá? Nesse momento, o Felipe Mariano, que está aqui presente, vai fazer escape digital e na sala de aula. E ele, que é um geógrafo, que, assim como eu, milita pelo direito à cidade. Você sabe que a minha relação com o direito à cidade se intensificou muito com a mobilidade ubíqua. Há mais de 10 anos, GPDocs estão implicados em currículos que promovam o direito à cidade na relação com o ciberespaço. Então, a gente precisa mergulhar mesmo, fazer imersão com o contexto, com o construto, com os praticantes das nossas pesquisas, né? Então, qual é o barato de você registrar, sistematizar, fazer nota, filmar, fotografar e ir narrando e deixando rastros da sua itinerância?
Porque depois, amada, quando você vai fazer o relatório de pesquisa e criar os textos, você precisa do material. E onde ele está? No seu caso, está no seu jornal de pesquisa, que é uma coisa linda, não é? Eu até falei para você hoje, falei, Maristela, põe o link na sua bio, porque a partir de hoje, não é, você vai estar pesquisando mais com o Instagram, não é, no sentido de conversar com as suas praticantes. Então, é isso, Maristela. A coerência está aí também. Você não pode dizer que faz uma coisa com a cabeça em outra. Tipo, é cibercultura que você estuda e pesquisa e vive? Não dá para fazer isso como se você estivesse na cultura do rádio e da televisão, né? E aí, Assistindo, né, separando. com esse movimento todo das redes, né, você aprende, e aí eu já estou trazendo aqui uma fala sua, você aprende e inventa práticas pedagógicas, né? Você cria desenhos didáticos, cria aulas e atos de currículo. Né? Todo esse movimento que você vive aí, que não dá para separar, né? Vida acadêmica, né? O profissional e essa vida que tem no dia a dia, a rede, que você, esses fenômenos que você vivencia, que você pesquisa, traz ressonância também para suas práticas pedagógicas, né? Nem De pesquisa, formação, como você fala também. nem é só ressonância, é projeto mesmo, porque aprender na cultura e com a cultura, eu acho que é incrível, já falei sobre isso, mas a minha implicação é com a formação de professores e com a sala de aula. Então, tudo volta para a sala de aula. Tudo volta, E aí, né? tem outros móveis, né? Eu estou falando de vários elementos, né? Mas dentre esses elementos tem vários móveis, né? Que ele mobiliza para essas práticas. E outros tem a ver com a questão da ausência da cidade na vida dos estudantes, né? Que você, quando você leva o ciberespaço, a cidade, esse movimento todo que você pesquisa, né? Tem a ver com ampliação, e aí tem a ver com a questão da ampliação do repertório cultural. Então, né, eu acho que é forte isso aqui na sua criação. É forte. Você fala muito sobre isso, que eu lembrei agora, da ampliação do repertório cultural, tanto seu quanto de seus alunos. Onde não é, né? Tá perguntando aqui o Danilo, o Danilo. Olha Que o só, Danilo está essa fazendo algumas perguntas aí. questão de falar aqui, Maristela, porque eu venho da periferia de Salvador, sou filha de um mecânico com a dona de casa. Eu sempre viajei. Meu pai tinha lá a Brasília dele, o Chevette, a gente ia para a Ilha de Taparica e voltava no mesmo dia. A gente ele levava a gente para brincar na Praça do Campo Grande, tomar sorvete na Ribeira, tá? Nas festas sagradas, tipo Páscoa e Natal, a gente ia para o sertão, de onde minha mãe vem. E nas profanas, Carnaval e São João, a gente ia para o sul da Bahia. Então, eu sempre viajei. E sempre tive mobilidade, mesmo morando na periferia. E eu via aqui em Salvador, isso acontecia com as minhas amigas, né, com as outras redes todas que eu tinha. Quando eu fiz ensino médio numa escola de classe média, meus amigos da classe média iam para as periferias. Meus amigos amavam ir para minha casa, porque sempre tinha muita comida, cerveja gelada, e minha mãe que gostava muito mais de trazer o povo lá para casa para a gente poder ficar em casa. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, há 20 anos praticamente, 18 anos precisamente, e que eu estou na UERJ, vendo os meus alunos com mobilidade cognitiva e informacional, mas sem mobilidade urbana. Isso mexeu muito comigo. Então, deu uma congelada aí na Maristela. Tá tudo bem, Maristela? Então, Maristela, meus alunos, por exemplo, de Caxias, não passavam o túnel, não conheciam o Jardim Botânico, não iam no CCBB, não sabiam o que era o Teatro Municipal. Aí, alunos de Santa Teresa ficavam só em Santa Teresa. Alunos da Barra não conheciam o centro. Eu achei isso muito estranho, muito esquisito. E aí, aquilo me causou uma agonia. E foi por isso que eu intencionalmente intensifiquei sair da sala de aula e mostrar que existe uma cidade que em potência para todos,
não é? E aí eu comecei também a me envolver muito nas questões políticas da cidade, porque quando chegava o mês de dezembro, por exemplo, os alunos, o semestre acabava, sei lá, 20 de dezembro, 5 de dezembro, os alunos já queriam encerrar o curso. Por quê? Porque o prefeito corta o passe livre. E aí você pensa, caramba, os meus alunos não têm direito a habitar a cidade nas férias? Nas férias, que a gente tem mais tempo para ir nos museus, ir à praia, andar pela cidade. Então, essa singularidade do Rio de Janeiro mexeu muito comigo. Eu tinha aluno de doutorado que nunca tinha pisado mesmo num equipamento cultural de acesso gratuito. Como que você educa e forma professores sem o direito à cidade? Então, para mim, isso sempre foi muito estranho, não é? Por isso que a gente vive nessa luta. E hoje em dia, na Baixada Fluminense, eu quero conhecer a Baixada, eu tenho aproveitado as oportunidades e também vendo como é que esse fluxo acontece. E agora, mais problemático politicamente, porque o transporte urbano é intermunicipal, ou seja, é muito mais caro. E nesses 4 anos de desgoverno, né, a gente tem hoje o dado de que 58% do povo brasileiro vive em insegurança alimentar. Então, sair do seu lugar para, de repente, fazer um ativismo na cidade significa o pão da semana, entende? Então, os desafios são cada vez maiores para a gente que educa nesse contexto, né? E aí, Mé, tem a ver não só como caminhar na cidade, mas também como as viagens, né? Quando você diz assim, a viagem como experiência formadora, né? As viagens sempre possibilitam a ampliação do repertório cultural, né? Mas Acho que é um elemento eu muito já te forte. contei sobre a carona, né? O zap da carona. A gente na Rural tem um zap da carona. Então, eu vou para Rural amanhã. Quem vai? Aparecem as opções. Então, você vai com amigos de 20 e poucos, recém-doutores novinhos, e você vai com amigos de 70. As histórias de vida e formação, os repertórios. Então, até a carona, amada, é uma potência de aprendizagens. Eu aprendo absurdos. O que eu aprendi nos últimos 4 anos sobre ecologia, sobre comunidades tradicionais, sobre os territórios, a disputa do território no Rio de Janeiro. Assim, são aprendizagens que você não vai aprender em lugar nenhum, só pegando as caronas, entende? Então, se você ficar atento aos movimentos todos, você está sempre aprendendo e tendo ideias, né? Porque, por exemplo, o Felipe Mariano, que vai fazer escape em Seropédica, é óbvio que eu já partilho com ele muitas coisas que eu aprendo nas caronas, né? E aí, como você diz assim, caminhar como prática potencializadora dos processos de criação. Eu acho que é isso que você terminou de falar aí agora, né? Pois é. Caminhar é E aí movimento. a visita, aí você fala muito na questão a visitas aos museus, que é outra questão que você traz muito na sua fala também, né? A importância de conhecer todos os espaços da cidade, você fala muito nos museus. Inclusive, você orientou uma pesquisa, né, sobre educação museal, né, a importância dos museus na formação, né, do Pois docente. e com a Frida, assim, a Frida fez uma tese maravilhosa, né? Cujo campo foi o Museu Nacional, que pegou fogo no meio do doutorado da Frida. Bom, nem vou entrar nessa história, porque é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo a Frida inventou uma educação museal online que não existe em lugar nenhum desse planeta. Mas essa coisa, eu gosto muito, Maristela, de museu de arte, tá? Especificamente. A minha relação com o museu e com biblioteca também é desde cedo. A minha mãe me levava na biblioteca Monteiro Lobato, ali em Nazaré, a gente tinha carteirinha. Meu avô fazia tratamento de câncer, enquanto ele estava fazendo quimioterapia, a gente estava na biblioteca Monteiro Lobato. E eu estou trazendo muito mesmo dessas memórias de infância e juventude, porque esses processos
de uma certa forma, nos constituem, né? E aí a gente vai crescendo, a gente vai forjando esse jeito de acessar outros espaços-tempos. Mas é aquilo, o museu, para mim, é um equipamento cultural, principalmente os museus de arte, pelo fato da própria arte chegar antes de outras coisas, né, de outros conhecimentos, quando você vai e conhece uma arte que está ali historicamente, você faz muitos links. Curadoria de museu, eu leio todos os textos da curadoria, eu adoro perceber gêneros textuais diferentes, como comunicar obras. Essa coisa de fazer livro, eu gosto de verdade. Me atrai muito também conhecimento de como comunicar o conhecimento que a gente produz, tá? Pesquisa Formação pensa isso. Como que eu comunico o conhecimento que a gente produz? Então, como é que se aprende a fazer isso? Fazendo e vendo como se faz isso em redes educativas variadas. Como é que faz isso? Como é que se faz isso no museu? Né? Como é que a gente faz isso nas orelhas e nos prefácios de livros? Como é que a gente escreve, por exemplo, para divulgação científica e não fica bitolado só na difusão? O Escrevivências, por exemplo, é divulgação científica, não é? Há quem diga que ali não é exatamente ciência, há quem diga que é literatura. Eu digo que é ciência literaturizada, que são textos que qualquer pessoa lê e entende. Quem quiser saber mais, vai buscar em outras fontes, né? Então, essa preocupação com a comunicação da ciência também faz parte da pesquisa-formação. Não, é porque assim, eu tô olhando aqui, eu tô assim, ó, virando para lá, é questão do tempo que eu não quero perder a live. Danilo, me desculpa, você tá aí, eu tô tentando responder suas questões, mas assim, eu peço desculpa de não estar interagindo muito com vocês, porque essa live, ela tem uma proposta, né? É um dispositivo, como eu falei no começo, da minha pesquisa do pós-doutorado. São 3 praticantes culturais, que são professoras, que são os sujeitos da minha pesquisa. Uma delas é a professora Edmeia, e eu tenho mais 2, né, as 2 professoras que eu citei no comecinho da live, que é a professora Alexandra Lima, da UERJ, e a professora Bárbara Carini, da UFBA. E aí Danilo está perguntando assim, eu posso pedir live, eu posso indicar algumas pessoas, eu estou entendendo o que é isso. E aí, Danilo, quem sabe, né? Se a gente não continua com essas lives depois. Olha aqui, ó, o Cristiano está dizendo, linda e potente a live. A Maristela tirou bem a virgindade dela com live no Instagram. Foi bom para você, Maristela? Foi ótimo, eu adorei. Assim, ficaria conversando com você aqui muito, mas eu estou com medo de perder a live, porque só faltam 2 minutos para as 7, para as 8. A gente começou às 7, né? Então, para quem chegou depois, gente, só para finalizar, a conversa aqui é sobre o processo de criação da Edmeia, né? A rede da criação de Edmeia. Um diálogo sobre os elementos que formam essa rede da criação. E o que a gente está entendendo, né, por rede de criação, né? Então, é todo esse conjunto aí desses elementos que, interconectados, né, eles vão formar a autoria de Edmeia, a autoria docente, né? Então, é assim que nós pensamos a autoria, com essa conexão de vários elementos, né? A gente não pode dizer que esses elementos, eles são separados, é toda uma rede, né, com esses elementos interconectados. Cada professor tem uma rede de criação que é singular, apesar de ter alguns elementos que são mais gerais da criação, né, que vai estar presente, vão estar presentes em várias redes, na criação de várias professoras, mas tem alguns que são mais singulares da Edmeia, vai ter outros que vão ser mais singulares da Alê, e outros da Bárbara Carini. Então, Danilo, por enquanto, essas lives, né, elas vão acontecer com essas 3 professoras. Quem sabe depois a gente não continua aqui convidando outras professoras para contar um pouco como é seu processo criativo. Falta 1 minuto para encerrar, eu estou morrendo de medo de perder, eu queria conversar mais, né? Mas a gente conversa outro dia. Né, amei, deixa eu agradecer a Meia, agradecer os que estiveram aqui presentes, os que passaram por aqui, né, e aí vamos ver se a gente faz novas lives, né, Meia? E aí, Meia, eu tenho vários outros elementos aqui da sua criação, que eu sei que você está curiosa, depois você apresento para você, tá bom?
Então, gente, obrigada, abraços. Eu vou ter que fechar aqui a live, tá? Obrigada aí a todos os presentes, as Ver como é que presentes. Thelma, Socorro, eu não vou, eu nem, tá já vários que passaram gravando, aqui, amiga. Hã? gravando a live. Tem seguidora sua aí, Meia. Beijos, Fernanda, Danilo e todas. Fecha a Vou fresquinha. fechar, Vou fechar, viu? Que eu tô para não perder. Aurinda, sempre aqui.